Evangelho, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando virdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos meditando o 21º capítulo do Evangelho de São Lucas. Esse é o capítulo que antecede a sexta parte do Evangelho de Lucas, que traz a narrativa da paixão. O 21º capítulo se passa todo ele diante do Templo de Jerusalém. E isso é muito emblemático na narrativa de Lucas, porque se cumprirá, na sequência desse capítulo, a destruição do templo, que em 3 dias será reerguido novamente. E nós estamos falando da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O templo que é Cristo e o templo de Jerusalém. O templo da antiga aliança, o templo onde se celebra a nova aliança. A primeira parte do capítulo 21 acontece com Jesus e seus discípulos que observam as pessoas que fazem as ofertas e, dentre elas, aquela viúva que ontem meditamos. E como a delicadeza da meditação de ontem nos ajudou a compreender um pouco mais a importância de sermos homens e mulheres que vivem e que se confiam inteiramente à divina providência. Hoje, a Igreja nos traz 2 memórias facultativas, a de São Clemente, Papa, e a de São Columbano, Abade. O Papa, São Clemente, do ano mais ou menos 134, ali no início do cristianismo. São Columbano, por volta dos 600. 2 homens que se confiaram inteiramente à providência. 2 homens que cuidaram da casa de Deus, podemos dizer assim também. O Papa combateu, ao seu tempo, algumas divisões que estavam acontecendo na Igreja por conta das heresias que se formavam, ou seja, dos ensinamentos equívocos a respeito de Nosso Senhor. E ele defendeu a fé dos apóstolos, mas também a ele é atribuída a belíssima carta que hoje aparece na liturgia das horas, aos Coríntios, onde o Santo Padre chama aqueles do mundo grego à obediência e à firmeza da comunhão apostólica. Um Papa que, com o vigor e ao mesmo tempo com a docilidade, segura o timão da Igreja para mantê-la no rumo do seu Senhor. Que se entrega totalmente para fazer com que Cristo seja amado e para fazer com que o ensinamento, a fé recebida dos apóstolos, transmitida pelos apóstolos, continuasse norteando os passos e iluminando a vida de todos os cristãos. Essa
É a valentia e a força do Papa Clemente o Grande, o Clemente I, que se coloca no cuidado e no zelo pela Igreja, como administrador da casa do Senhor, que cuida do corpo de Cristo, que é a Igreja. Os discípulos, diante do templo de Jerusalém, se admiram com a beleza do templo. Por volta do ano 20, Herodes o Grande deu início à reforma do templo de Jerusalém, que foi construído no quarto século antes de Cristo, depois que o povo voltou do exílio. Essa emancipação e essa reforma do templo levou a dimensões colossais. Então, para a época, é importante deixar isso claro. Então, ver o templo sendo reformado, a gente está por volta do ano 33, então a gente está no meio do caminho da reforma, indo para a metade do caminho. A reforma termina no ano de 64, depois de Cristo. Então, os discípulos já, como diz o texto, contemplavam as pedras ornamentais, a ornamentação harmônica que estava ao redor de todo o templo, as suas colunas e suas paredes, com alturas agora colossais, os esvotos espalhados por todas as partes, as ofertas que o povo ia entregando para a construção daquele que era o lugar predileto aos olhos de Deus para ser amado e honrado, que ao mesmo tempo dava o orgulho a todo o povo de Israel. É a nossa casa de oração. Nós entendemos isso quando olhamos para o nosso santuário de Aparecida. Vocês já viram que o padre tem um carinho muito grande, né, por Aparecida. Não é por menos, eu sou brasileiro e sou um sacerdote católico, eu tenho que amar muito Nossa Senhora por tudo que ela faz e sempre fez por mim, por tudo que por suas mãos e seu imaculado coração eu sou chamado a oferecer por amor a Cristo. Como não amar a Santíssima Virgem Maria? Como não ser um sacerdote devoto ao seu imaculado coração? Como não ter zelo, carinho e um coração sensível ao título da Virgem de Aparecida? Como não olhar para o nosso santuário nacional sem ter as lágrimas nos olhos de saber que o nosso povo edificou uma casa para receber todos e poder estarmos todos juntos na companhia de nossa Mãe. Como é bom celebrar a missa no santuário e perceber que estamos todos juntos ali e formamos um só coração. Bom, olhando para isso e lembrando tudo aquilo que fizemos ao longo de, se eu não me engano, 40 anos para construir o santuário, né? Todas as últimas reformas e a beleza do santuário de Aparecida nos dá um pouco a ideia daquilo que estava sendo para os discípulos admirar o templo de Jerusalém. E eis que Jesus, vendo-os admirar o templo, diz essas palavras que são palavras duras, são palavras difíceis de serem ouvidas, porque elas nos tiram dessa realidade externa e nos levam para uma realidade interna. As palavras de Jesus nos jogam diante da verdade que está presente em nossa vida. Não é que o Senhor tire deles a ocasião de poder glorificar a Deus pela beleza e por tudo aquilo que era oferecido em honra ao Deus Altíssimo. Mas as palavras de Jesus não deixam que eles se confundam ao viver isso e que parem nisso. Vocês estão percebendo? Jesus em nenhum momento condena eles por estarem admirando a beleza do templo, mas os coloca em uma atividade para não pararem aí. Então, as palavras do Senhor vão levá-los a compreender que ainda tem muito o que se glorificar e bendizer a Deus. E que o lugar predileto pelo Senhor não é aquele construído por mãos humanas, mas aquele que Ele próprio escolheu para si,
que é o coração de cada um de nós, a nossa vida, nossa alma, para ser mais claro. O Senhor escolheu reinar sobre a nossa vida e espera ser glorificado nesse templo, edificado por suas mãos e por Ele amado desde toda a eternidade, a minha e a sua vida. Todo cuidado com o templo de Jerusalém deveria refletir a urgência desse cuidado por aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E o Filho de Deus estava sendo, o Príncipe da Paz estava sendo rejeitado no lugar consagrado para a celebração da aliança de paz. Então essa imagem que nós já falamos alguns dias atrás, ela está nos acompanhando, né? Então estamos sempre dentro desse mesmo contexto. Hoje a igreja também celebra a memória de São Columbano, como o padre falava. No ano 600, São Columbano foi um dos grandes nomes do monaquismo, que difundiu por toda a região da atual França, França e a parte superior da França, que agora me escapa o nome, mas toda aquela região da antiga Galícia foi alcançada pela ação apostólica desse santo abade que em muitos períodos caminhou por toda aquela região, difundindo a vida monástica e instruindo os homens à contemplação de Deus. Hoje tem um texto que eu espero conseguir dividir com vocês na meditação, onde da instrução de São Columbano Abade, onde ele apresenta a delicadeza do cuidado com as coisas de Deus, a grande dignidade do homem por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Ele termina sua vida exilado no norte da Itália, na região de Piacenza. E ali construiu o seu último mosteiro e faleceu no ano de 615. Então, foi um dos grandes nomes dos 600 para a edificação e renovação também da vida monástica em todo o norte da Europa, que já conhecia desde os períodos precedentes a difusão de um estilo de vida monástico, mas que vai ganhando não só força, mas sobretudo forma e grande definição ascética com o trabalho assíduo desse santo irlandês que se lançou por toda a região da Normandia, lembrei agora, da Normandia e da França, difundindo a vida monástica. Ambos trabalharam pela edificação da igreja. E o Senhor hoje no Evangelho, com palavras firmes, fala aos seus discípulos. Versículo 6, estais contemplando essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Perguntaram então os discípulos, tem algum sinal para que isso aconteça? E o Senhor então começa a falar a respeito dos sinais. Porém, antes do Senhor falar dos sinais, o Senhor faz uma advertência. Antes, para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não o sigais. Quando ouvirdes falar, daí ele vai começar agora a dizer. Mas antes de pegarmos o versículo 9, vamos olhar apenas essa observação que o Senhor faz na introdução da narrativa a respeito dos sinais. Atenção para não ser desenganados. Por quê, Padre? Porque muitos virão dizendo em seu nome, mas não é o Senhor, mas o Senhor não está com ele. Olha que interessante, meus irmãos. De fato, são muitos aqueles que falam no nome de Jesus e até mesmo se propõem a ensinar no nome do Senhor. Porém, todo o ensinamento e toda a instrução que não corresponde
àquilo que o Senhor nos ensina no Evangelho, àquilo que conhecemos pela tradição da Santa Mãe Igreja, aquilo que não foi transmitido pelos apóstolos e conhecido e ao mesmo tempo ensinado ao longo do tempo pela Igreja, não vem dele. É importante falarmos isso e termos isso muito claro. Muitos se apresentarão em seu nome. Quantas vezes hoje nós ouvimos as palavras do Evangelho, as palavras de Paulo, em tantas linguagens midiáticas das redes sociais? Quantas vezes os textos e os ensinamentos, até mesmo dos nossos santos, foram, de certa forma, aproveitados para a composição de mensagens e de instruções de motivação, mas no fundo, eles não estão refletindo aquilo que é o autêntico Evangelho de Cristo. Haja vista que já tivemos a oportunidade de falar a respeito de Santo Antônio, de São Francisco. Quantas vezes São Francisco é utilizado quase como um santo universal para todas as religiões, né? E é colocado ao lado de outros personagens que nem cristãos são. E é tratado numa igual equivalência quando se diz respeito ao bem comum e o bem universal da humanidade. Pelo amor de Deus, alto lá, não é bem assim. São Francisco de Assis foi o grande homem da vida de mortificação, de uma vida de renúncia, de um amor extremo por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um fiel discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e extremamente obediente aos ensinamentos da Igreja. Se queremos usar uma expressão moderna, não quero causar polêmica, mas vamos colocar bem, ultraconservador, porque a ele foi confiado por nosso Senhor o dever de reformar a sua Igreja. Francisco, em nenhum momento, deu um único passo sequer fora da comunhão com o Santo Padre, fora da comunhão com o magistério, fora da comunhão com a hierarquia da Santa Madre Igreja, e em nenhum momento de sua vida. E viveu isso à máxima austeridade, aplicando sobre si as exigências de maior excelência para as virtudes evangélicas. Esse é São Francisco de Assis, que nós conhecemos e que está na glória dos céus. Não é como muitas vezes ele é pintado e anunciado por aí. É a esse irmão que nós temos como referência. Mas e nós, como cristãos que somos, buscamos viver assim? Seguimos esse exemplo? Seguimos esse testemunho? Reconhecemos isso no testemunho de nosso irmão? E caminhamos pela estrada que ele caminhou em direção a Cristo? Ou estamos ouvindo também nós vozes que se apresentam para dizer para nós que Deus está aqui, Deus está ali, que desse jeito, daquele jeito, é sempre a mesma coisa, é tudo igual? Já repararam que o Pai Nosso se tornou também um tipo de oração universal? Que cristãos e até não cristãos fazem junto com uma naturalidade como se realmente fosse todo mundo filho do mesmo Pai. Nós nos tornamos filhos da Igreja pelo sacramento do batismo, meus irmãos. É quando nós recebemos a unção do Divino Espírito Santo, quando nós, então, tomamos o banho da regeneração no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros dos céus. Não é em outro momento. E é no dia do nosso batismo que nos foi entregue a oração do Pai Nosso. Qualquer pessoa pode rezar a oração do Pai Nosso porque ela é de conhecimento e de domínio público. Mas rezar a oração do Pai Nosso como filhos de Deus, somente os batizados. E a gente tem deixado isso tudo passar, desapercebido. E dessa forma muitos se apresentam em meu nome, dizendo sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Versículo 8. O Senhor foi bem claro. E a gente vê esse contexto
também nos nossos dias, não apenas naquele momento em que o povo de Israel, pela presença do Messias, aqueles que o reconheciam e aqueles que o esperavam, atendia, ou melhor, esperava em um tempo próximo o acontecimento da vinda gloriosa do Messias. Mas o Senhor nos adverte, e essa advertência permanece viva em nossos tempos. Depois o Senhor começa a falar sobre os sinais escatológicos que vão acompanhar esses tempos. Quando ouvides falar em guerras, subversões, não vos atemorizeis, diz o Senhor, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Ou seja, o Senhor nos fala a respeito de tempos difíceis, tempos de hostilidade à paz, que se abaterão sobre a humanidade, mas que nós não tenhamos temor, pois o Senhor está conosco. Ao anunciar isso, antes que aconteça, o Senhor está nos assegurando a sua presença. Ele, que prometeu cuidar de nós até a sua vinda gloriosa, se nos anuncia isso previamente, ele já está comprometido em cumprir o cuidado necessário para que passemos através desses tempos difíceis. Estão entendendo? Essa é a finalidade da comunicação profética. O Senhor prometeu nos acompanhar até o fim. E agora Ele anuncia tudo o que vai acontecer. O que significa que Ele vai vir em nosso socorro quando esses tempos difíceis vierem, pois Ele vai permanecer conosco até o fim e vai cuidar de nós. E dessa forma, o Senhor completa hoje a narrativa para que nos acontecimentos apocalípticos falados pelo Senhor. Eu queria aproveitar para nós olharmos juntos esses dois textos tão delicados de Santa Catarina de Sena, o primeiro, em uma de suas cartas, e o outro de São Columbano Abade. Santa Catarina de Sena, escrevendo para dois religiosos a respeito das coisas do céu, e falando para eles sobre o vigor na caminhada cristã, diz assim: Deus Pai, movido pelo fogo da sua caridade, enviou o Verbo divino, seu Filho único, que veio como num carro de fogo, difundindo as chamas do amor inefável e da eterna misericórdia do Pai, ensinar-nos a doutrina da verdade, mostrando-nos o caminho do amor que temos de seguir. Disse ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. E é assim, porque quem segue este caminho, em verdade recebe a vida da graça e caminha à luz da santa fé. E com esta luz chega à visão eterna de Deus. Estão percebendo? Muito claro, né? Não é caminhando por qualquer luz, por qualquer palavra, existe um itinerário claro. A verdade que foi revelada pelo Senhor recebem a vida e caminham sob a luz da fé. E por meio da fé que vem nutrida e guiada pela Igreja, chegam à visão eterna de Deus. Muitos preferem afastar-se, não o seguindo. Preferem caminhar sem guia, por conta própria, não indo atrás dele, tomando um caminho novo. Querem servir a Deus e adquirir a virtude, mas tentam fazer isso sem esforço. Estão enganados, porque Ele é o caminho. Esses não são fortes e perseverantes. À hora do combate, fraquejam e atiram as armas ao chão, as armas da oração humilde e a continuidade, da caridade ardente, o punhal da vontade com a qual nos defendemos e que tem dois gumes, o ódio ao vício e o amor à virtude. Esses não alcançam a glória se assim escolhem viver, mas a vergonha e, por fim, a confusão, porque não seguem a doutrina do Verbo, mas afastam-se dela seguindo um caminho que não é o dele, mas que parece representar o dele. Temos, pois, de ser-lhes fiéis e de o amar em verdade, não por
temor da pena que sofre quem não o ama, nem pela utilidade e o prazer que a alma tem no amor, mas apenas porque o soberano bem é digno de ser amado. Foi esse o caminho que ele nos ensinou, dando-nos a doutrina da humildade, da obediência, da paciência, da força e da perseverança. Muito significativa as palavras de Santa Catarina de Sena. São Columbano Abade assim escreve, falando, instruindo a respeito da semelhança nossa com Deus. Então, ouvimos Santa Catarina dizer sobre perseverar no caminho da verdade, agora vamos ouvir como São Columbano nos instrui a respeito disso. Moisés escreveu na lei, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Considerai, peço-vos, a dignidade dessas palavras que disse Moisés. O Deus onipotente e invisível, incompreensível, inefável, insuperável, ao formar do barro o homem, enobreceu com a beleza de sua imagem. Que é o homem comparado a Deus? E a terra comparada ao Espírito? Pois Deus é Espírito. Grande condescendência. Deus concedeu ao homem a imagem de sua eternidade e a semelhança de seu agir. Grande dignidade, a semelhança de Deus, se bem guardada. Por conseguinte, se usar corretamente das virtudes infundidas na alma, então será semelhante a Deus. Todas as virtudes que Deus na primeira criação semeou em nós, ensinou-nos a fazê-las, por nossa vez, voltar para Ele através dos mandamentos. O primeiro destes mandamentos é: amarás de todo o coração o nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro, desde o início, antes que existíssemos. O amor de Deus é a renovação da imagem. Ama a Deus quem guarda seus mandamentos. Assim disse: se me amais, guardais meus mandamentos. É seu mandamento o amor mútuo. Meu mandamento é que vos ameis uns aos outros, como também eu vos amei. O verdadeiro amor, porém, não está na palavra, mas no gesto e na verdade. Restituamos, portanto, o nosso Deus, a nosso Pai, sua imagem inviolada na santidade, porque Ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo, assim Ele nos disse. Na caridade, pois Ele é caridade, segundo João, Deus é caridade. Na piedade e na verdade, porque Ele é pio e veraz. Não sejamos pintores de imagens alheias. É pintor da imagem roubada quem é feroz, quem é colérico, quem é soberbo. Não aconteça introduzirmos em nós imagens roubadas. Pinte em nós Cristo, sua imagem belíssima, ao dizer: eu vos dou a minha paz, deixo-vos a minha paz. Mas que nos adianta saber que a paz é boa se não a conservamos bem? O ótimo costuma ser fragilíssimo, e as coisas boas exigem maior cautela e guarda mais solícita de nossa parte. Muitíssimo frágil é aquilo que se perde com a menor palavra e se desfaz com a menor ofensa ao irmão. Nada mais agradável para o homem do que proferir a todo momento palavras ociosas e falar mal dos ausentes. Por isso, quem não pode dizer: o Senhor deu-me uma língua erudita para poder sustentar com a palavra o abatido, cale-se, e se disser algo que seja, cale-se e preserve-se a dizer somente aquilo que seja digno da paz. E com essas instruções de São Columbano, concluímos a nossa meditação de hoje. Que o Senhor guie sempre nossas palavras, a fim de que o nosso falar seja anúncio de paz para a maior honra e glória do nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São Columbano Abade, e pela intercessão de São Clemente Papa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.